Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa vigésima, é isso? Live de segunda-feira tradicional, onde toda segunda-feira às 20 horas eu entro ao vivo para te mostrar um atalho, um obstáculo, uma oportunidade, uma armadilha, algo relevante e importante para que você também consiga se transformar naturalmente num investidor, uma investidora sempre em alta. E hoje eu vou te mostrar 4 grandes oportunidades de investimento na Bolsa de Valores. Como é que tudo isso começou, né? Na semana passada a gente fez uma live, a nossa tradicional live de segunda-feira às 20 horas, a nossa live número 119, onde eu mostrei para você o que, na minha visão, são os maiores erros que você pode cometer ao investir na Bolsa em 2023. E no final da live, poxa, vocês gostaram muito, comentaram isso no bate-papo ao vivo, e eu fiz uma proposição, fiz uma pergunta. Gente, o que vocês acham? Quem sabe a gente continua essa nossa live da semana passada e eu mostro para vocês quais são as 4 maiores oportunidades, as 4 maiores sacadas práticas que você pode implementar ao investir na Bolsa em 2023 e conseguir ter os seus resultados naturalmente a partir de agora. Alguns vão demorar mais tempo para maturar, outros você já pode ter resultados imediatos. Eu vou mostrar isso para você na nossa live de hoje. Vocês curtiram, gostaram muito da ideia e é isso que a gente vai aprofundar hoje, nas 4 maiores oportunidades da Bolsa de Valores em 2023. E eu já quero adiantar para você que a melhor de todas é a quinta, exato. Você sabe que sempre quando eu coloco X oportunidades, X armadilha, sempre tem um bônus para quem fica até o final. A quinta oportunidade é a mais prática, a mais direta e a maior de todas. Não tenho dúvidas que até 2030 você vai ter ganho muito dinheiro, ou melhor, possivelmente você vai ter ganho muito dinheiro com essa quinta sacada que eu falo abertamente para os meus alunos. Eu vou abrir aqui para você no dia de hoje, tá? E eu vou começar aqui já de bate pronto, tá? Direto ao ponto, sem enrolação. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui, mas eu quero começar direto no conteúdo, valorizando você que está aí no Dia do Trabalhador, focando no feriado, né? Focando no seu aprendizado. E a gente já vai começar direto, tá? Antes, só um pedido, uma coisa, algo que é muito importante para a gente, para você é praticamente nada, mas para a gente, para mim, para minha equipe, é muito importante para o nosso trabalho mesmo. É que você feche, se você está ao vivo aqui comigo agora, feche o bate-papo que está aqui embaixo, clique em gostei, toque em gostei. Se você já assiste os vídeos, as lives, os conteúdos, você sabe que eu não fico guardando, eu só vou te apresentar depois se entrar no programa. Não, tem coisa que é só depois porque não tem mesmo como fazer, sem ferramentas, fazer abertamente. Mas que eu abro o jogo mesmo, eu não fico escondendo o conteúdo. Se você gosta do meu trabalho, gosta do nosso trabalho, da minha equipe também, os vídeos que a gente publica sozinho, eu não conseguiria fazer nada, toca nesse gostei para mim, por gentileza. Fecha o chat, toca em gostei, porque assim o nosso vídeo vai para mais pessoas, você mostra que você gosta do que a gente está fazendo, a gente continua fazendo o trabalho que a gente sempre faz, tá? Depois você abre o chat de novo, abre o bate-papo e vamos para cima, tá? Isso é algo muito pequeno para você, mas muito valoroso para nós. Então, em troca dessa 1 hora, pelo menos, de conteúdo que a gente vai ter por aqui, faz isso, tá? Pedido meu de coração. Vamos lá, vou começar aqui falando para vocês essas 4 maiores oportunidades que eu vejo na Bolsa hoje e eu vou começar com o que eu já finalizei na nossa live passada. Nossa live passada eu mostrei, como eu comentei agora há pouco, quais eram os 4 maiores erros, 4 piores erros que você poderia cometer ao investir na Bolsa em 2023, tá? E um desses erros que eu não vou citar aqui, que eu não vou aprofundar aqui, eu só vou citar, é você não aproveitar a oportunidade de investimento nos fundos imobiliários, tá? Vinícius, por quê? Em qual tipo de fundo imobiliário? Tem pegadinha? Claro que tem. Inclusive nas novidades que estão sendo muito faladas aqui na minha visão é uma grande pegadinha. Tudo isso está explicado na nossa live anterior, tá? Na nossa live anterior, nossa live número 119. Não vou entrar aqui hoje, mas saiba que isso é uma oportunidade. Então essa seria a oportunidade 0, tá? Mas nós finalizamos a nossa live anterior com uma outra oportunidade, que não se refere aos fundos imobiliários, que vai ser justamente a primeira oportunidade, grande oportunidade que eu vejo na Bolsa de Valores hoje, e eu quero entrar e aprofundar um pouco mais com você isso, tá? Qual era essa grande oportunidade? Qual foi a última coisa que eu comentei na nossa live anterior? Que era o nosso bônus, inclusive, da live anterior. Era o seguinte, você investir em ações de setores previsíveis
com um índice de PVP abaixo de 1, tá? Para quem não pegou essa explicação no nossa última live, eu quero aprofundar isso aqui com você, depois eu vou te mostrar as outras 3 oportunidades e depois sim vou te mostrar a grande oportunidade, que é a nossa quinta oportunidade, a nossa oportunidade de bônus. Mas deixa eu aprofundar isso aqui com você. Deixa eu focar na minha tela agora, tá? Eu não sei qual site, eu não sei se você já investe na bolsa. Inclusive, me manda aí nos comentários se você já investe na bolsa, sim ou não. Sim ou não. Manda pra mim, já ou não. Sim ou não, não, né? Já ou não. Manda nos comentários, manda no bate-papo se você já investe na bolsa ou não, tá? Mas basicamente um site que eu gosto muito de utilizar para fazer análises é justamente o Status Invest, tá? Quando a gente vem aqui, ó, no campo de ações e a gente vem aqui no campo de busca avançada, você pode definir alguns parâmetros para você encontrar ações para você investir. Tá? E basicamente, quando eu vim aqui, ó, em busca avançada, eu tenho todos esses parâmetros. Eu posso selecionar as ações por setor. Eu quero ver só aquelas do setor de materiais básicos. Vou pegar commodity. Eu quero petróleo. Eu quero telecomunicações. Eu quero saúde. Enfim, financeiro e tudo mais. Eu tenho subsetores e tenho segmentos, que seria a parte, vai afunilando, né? Da atividade macro que a empresa faz para o micro, para o detalhe, né? E aqui eu tenho diversos indicadores, que talvez você não saiba nem o significado de todos eles, tá tudo bem, mas eu só quero que você foque num indicador, esse aqui, ó, PVP, preço sobre o valor do patrimônio. O que significa isso, tá? PVP nada mais é que qual o preço que uma empresa está sendo negociada na bolsa, isso é o P, o preço que ela está sendo negociada na bolsa, tá? O VP é o quanto vale o patrimônio daquela empresa. Então pega tudo que a empresa tem, tira tudo que a empresa deve, o que sobra ali, a maior parte é patrimônio líquido. Que é a mesma coisa que o valor do patrimônio, certo? Então, quando eu uso esse indicador aqui, é um indicador que o professor, deixa eu voltar a tela para mim, que o professor do maior investidor de todos os tempos, do Warren Buffett, o Benjamin Graham, dava muito destaque. E ele falava, uma das maiores pechinchas e oportunidades que você tem na Bolsa de Valores de tempos em tempos é você encontrar ações com um PVP abaixo de 0,7. Ele dizia que era muito difícil você não ter sucesso no médio ou longo prazo se você investisse em ações com esse indicador em 0,7 ou menos. Aqui eu estou fazendo uma adaptação para você. Tá? Em virtude, porque a gente está falando do quê? O Benjamin Graham e o Warren Buffett, eles estão dentro da economia americana. A economia americana ela passa por ciclos, mas são ciclos econômicos, momentos de crescimento e crise, com uma menor intensidade que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vai para o milagre econômico e a gente quase cai do precipício. Então, é um ciclo muito mais violento. E como o ciclo é muito mais violento, na minha visão, a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, aqui eu não quero que você encontre ações tão baratas assim, ou não necessariamente, com um PVP de 0,7 ou menos. Mas eu quero que você foque em empresas que têm um PVP menor que 1, já vou te explicar o que isso significa, e estão em setores previsíveis, né? Porque como a gente está numa economia mais cíclica e com ciclos mais violentos, aqui você acaba tendo falências ou empresas desvirtuando o resultado com uma agressividade maior do que lá fora. Tá? Percentualmente falando, lá tem 5 mil ações na bolsa, aqui você não tem nem 500. Estou falando percentualmente, né? Então, o professor do Warren Buffett, o Benjamin Graham, ele tinha essa regra. Poxa, invista em ações com preços descontadíssimos que elas têm perenidade de resultado, que basicamente vai ser muito difícil você não ter sucesso no médio e longo prazo. E é isso que eu quero te mostrar. Esse PVP, quando ele está igual a 1, o que ele significa? Que o preço que a ação está sendo negociada na bolsa é igual ao preço, ao quanto vale aquele patrimônio. Então você estaria pagando, entre aspas, um preço justo para a situação atual. Bem entre aspas esse preço justo, tá? Se você vê uma empresa que está sendo negociada com um PVP de 1,2, o que significa? Que na bolsa ela está valendo 20% a mais do que o quanto vale o patrimônio atual dela hoje. Vinícius, mas será que faz sentido eu pagar um PVP de 1,2 numa empresa? Eu vi lá uma empresa, tem ações na bolsa e essa empresa tem um preço na bolsa 20% maior do que quanto vale o patrimônio dela hoje? Vale. Por que valeria a pena nesse caso? Porque se a empresa ela dá lucro recorrente, ela dá lucro crescente, você concorda comigo que
É lógico que ela vai ou aumentar o seu patrimônio ou distribuir para mim na forma de dividendo todo esse lucro que ela teve. Então, como eu consigo ver que a empresa tem perenidade, ela consegue crescer com o passar do tempo, eu posso pagar um preço um pouco maior do que o valor do patrimônio dela hoje. Então, faz sentido eu investir em ações com PVP maior do que 1. Só que ações com esse indicador, o PVP menor do que 1, são grandes pechinchas, são ações baratíssimas, são ações extremamente dadas, principalmente se elas fazem parte de setores previsíveis e são empresas com um histórico de resultado basicamente magnífico. Tá? E a gente tem várias ações na bolsa dessa forma. Tá? E por que eu estou falando aqui de setores previsíveis? Por quê? Vamos pensar assim. Se eu encontro uma ação com PVP menor do que 1, 0,8, o que isso significa? Que o preço da ação na bolsa ele é 80% do quanto vale o patrimônio daquela empresa. Faz sentido uma empresa ter um PVP de 0,8? Depende. Se ela está dando prejuízo, por exemplo, claro que faz sentido. Não é uma ação barata se essa empresa dá prejuízo. Porque basicamente ela está sendo negociada por um preço menor que o patrimônio dela vale hoje. Ok. Só que se ela está dando prejuízo, você concorda comigo que de uma forma ou de outra esse patrimônio vai ser corroído com o passar do tempo? Logo, faz sentido esse PVP estar 0,8 e essa empresa pode estar até cara. Mesmo está sendo negociada por um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Por isso que eu estou falando, foca aqui comigo. Eu estou delimitando essa regra do Benjamin Graham e estou tornando ela ainda mais segura para você. Tá? Que é você investir em ações com um PVP menor que 1, de empresas que estão em setores previsíveis e tem um histórico de lucro magnífico. Tá? A gente tem várias opções dessa forma. Quando você pega essa ferramenta aqui e você coloca aqui, eu quero encontrar ações com PVP entre 0 e 0,99. O que você está dizendo para essa ferramenta gratuita aqui para você? Encontra para mim ações que tem esse indicador menor que 1, entre 0 e 0,99. Aí você clica aqui, você toca aqui em buscar. O que vai acontecer? Olha aqui, você vai ver 5 páginas de ações com essa característica. E claro, eu não estou dizendo para você que você só tem que olhar para o PVP. Eu estou dizendo para você que empresas com um PVP abaixo de 1 e que tem um histórico de lucro magnífico, que tem um endividamento controlado, aí você tem que pegar outro espaço da análise, mas isso aqui vai atalhar muito o processo para você encontrar ações com alto potencial de valorização. Se você avaliar todo o resto e ela tiver um PVP menor que 1, é uma grande oportunidade. Tá? Então, vou traçar aqui, vou mostrar para você alguns exemplos de empresas que, na minha visão, tem essas características. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar essa empresa aqui, Santander. Vamos abrir, olha só, o Santander está com PVP de 0,95. Vamos abrir aqui essa ação do Santander. E nada disso aqui é recomendação de investimento para você, tá? Você é bem grandinho, você tem que focar no seu conhecimento para aprender o que fazer com o seu dinheiro, seu patrimônio e seu trabalho acumulado. Então, não vem querendo... Vinícius, onde é que eu tenho que investir agora? Não. Você já tem idade suficiente, né? Então, amadurece, cresce aí. Você tem que tomar suas próprias decisões, aprendendo o que fazer. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar o histórico de lucro do Santander. Ignora 2023 porque a gente está recém no primeiro trimestre aqui, tá? Mas vamos pegar aqui o máximo. Aí você pega aqui, O setor financeiro é um setor previsível? Como é que você consegue ver isso? Poxa, por várias formas. Mas aqui você consegue ver o histórico de lucro magnífico do Santander, que durante períodos de crescimento, crise, ele acaba expandindo o seu lucro com o passar do tempo. Tá? Para quem gosta de dividendo, olha só, ele paga hoje em dia cerca de 50% de todo o lucro dele, ele paga como dividendo. Então, é uma empresa que paga uma boa parte do seu lucro como dividendo. E tem um histórico de lucro magnífico, está com PVP abaixo de 1. Aqui você tem o caso de uma empresa, tá, que se enquadra nessas questões que eu comentei. Você vai encontrar outras empresas aqui. Vamos pegar aqui alguns casos. Outra empresa aqui, Bradesco, mesmo setor financeiro. Se eu passar a página aqui, eu vou ver outras. Copel. Você pode ver um PVP em 0,91. Tem que analisar o resto. Mas por que eu destaquei Copel? Porque é uma empresa de energia elétrica. Transmissão Paulista. Outra empresa interessante, inclusive eu vou te mostrar ela daqui a pouco.
no setor de transmissão, subsetor de transmissão, no setor de energia elétrica. Você vai encontrar outra empresa super previsível, Copasa, um PVP de 0,88. Você vai encontrar outras empresas aqui, vamos ver aqui, nada muito previsível e com liquidez por aqui. Aqui você vai encontrar, Santander, CESP, Bradesco, a outra ação do Bradesco, a CESP já está aqui também. Alupar, setor de energia elétrica também. Eletrobras. Você consegue ver? E aqui você vai indo. Não quer dizer que tinham 5 páginas. Tem muito mais. Se você for até o final, você vai ver várias. Banco do Brasil. Então você tem várias. Banrisul. Você tem várias opções. Celesc. Outra empresa do setor de energia. Santa Catarina. Enfim. Banco ABC, você vai ter várias opções com essas características e você tem, olha aqui quantas páginas de empresas com o PVP, 22 páginas de empresas com PVP abaixo de 1. E cuidado quando o PVP for negativo, porque quando for negativo é cilada. Qual é o recado? O que eu quero trazer aqui para você agora? O que é uma oportunidade? Você buscar ações, anota isso, não guarda na memória. Buscar ações de setores previsíveis, certo? Que tem esse indicador, o PVP abaixo de 1 e que tem um histórico de resultado, de lucro maravilhoso com o passar do tempo. Você vê que a empresa dá lucro constante, dá lucro crescente e, claro, você tem que analisar também como é que está o nível de lucratividade da empresa hoje, como é que está o endividamento, porque empresa, 99% das falências são por conta de dívidas, então você tem que pegar empresas com dívida controladinha. Só que você tem várias oportunidades na Bolsa hoje e, na minha visão, se a gente olhar todo o rol de oportunidades que a gente tem na Bolsa, um dos critérios mais importantes para você analisar é preço. Por mais que isso seja uma longa discussão, será que preço importa? Preço não importa? Claro que preço importa. Porque quando você compra algo barato, aquele algo não precisa nem melhorar. Para que assim que todo esse medo, toda essa volatilidade passar, você consiga vender por um preço mais alto. O que isso significa? Eu entendi. Se você compra uma empresa a um preço extremamente baixo, a empresa não precisa nem melhorar, porque naturalmente assim que passar todo esse medo, passar essa taxa de juros extremamente elevada, que vai começar a cair pelo menos em 2025, ou melhor, no máximo em 2025, você cria uma ambiência positiva e que a empresa pode continuar com a mesma lucratividade, ela vai ter que aumentar 50%, 100% o seu preço. Por quê? Porque diante das novas condições econômicas, o que vai acontecer? Aquela empresa vai estar de barato, vai ser uma grande oportunidade na visão de todo mundo e não só na visão de quem tem mais experiência e de quem entra antes. Você entende? Você percebe? Então, preço é algo extremamente relevante, preço é algo extremamente importante. Essa é a primeira grande oportunidade que a gente tem na Bolsa hoje. Uma segunda grande oportunidade que a gente tem na Bolsa hoje foi algo que é difícil de encontrar. A última vez que a gente encontrou isso acontecendo foi ali por volta de 2015 e 2016. Tá? Isso é realmente raro, isso acontece uma vez a cada década, no máximo estourando a fita 2 vezes. Que é você ter à sua disposição ações pagadoras de dividendos com alto potencial de rentabilidade. Algo é inegável, tá? O dividendo, ele tem um fator psicológico muito bom. Ele te dá... O ambiente da Bolsa de Valores é aquela troca que você tem que fazer, né? Entre gastar um dinheiro hoje com alguma coisa na sua vida para você colocar para trabalhar por você, para você ter uma recompensa no futuro. E quando você tem o dividendo, você traz esse futuro um pouco mais para o presente. Você traz esse futuro um pouco mais para o seu dia a dia, um pouco mais para o mês a mês. E aí você acaba tendo um carrego mais tranquilo. Quando você vê sua renda passiva ali pingando, acaba sendo muito bom. Diz aí para mim, você gosta de dividendo ou não gosta? Gosta de dividendo? Todo mundo gosta de ver o dinheiro pingando ali. Só que geralmente a gente tem que escolher. Poxa, eu quero ter um ganho mais imediato e receber esses dividendos, essa renda passiva na minha conta, ou eu quero buscar rentabilidades maiores, abrir um pouco a mão de dividendo e investir em empresas que têm um maior potencial de crescimento. Geralmente a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra. Eu tenho que escolher entre crescimento ou dividendo. Se eu quero crescimento, estou focando num prazo de tempo maior, 5 anos, 10 anos, assim por diante. Se eu quero dividendos, eu posso focar de imediato para eu ter essa renda imediato. Só que a gente está vivendo um momento agora em que você tem ações de dividendos, ou seja, ações que pagam muitos dividendos,
com altíssimo potencial de rentabilidade. Não por conta do crescimento que essas empresas podem ter, porque geralmente empresas que pagam mais dividendos são empresas mais maduras, empresas que já têm uma estatura um pouco maior. Só que as empresas estão com preço tão defasado, tão baixo, eu vou te dar alguns exemplos aqui em alguns setores, tá? Que você tem ao mesmo tempo um grande potencial de rentabilidade e uma grande renda passiva que já vai começar a entrar imediatamente para você. Tá? Vou trazer aqui alguns exemplos só para você, para materializar isso aqui para você. Olha só, um caso de uma empresa que tem esse mix é justamente o Banco do Brasil. E eu não vou me aprofundar muito aqui na ação do Banco do Brasil, porque eu já gravei um vídeo especificamente sobre o Banco do Brasil. Ele foi publicado há menos de 7 dias, onde eu faço uma análise completa do Banco do Brasil, volto um pouquinho na história, primeira vez que eu falei do Banco do Brasil, falei ano passado, antes de ter a posse do atual governo, levei pedrada de tudo que é lado, a ação já vem subindo bastante, enfim, não quero entrar nesse assunto porque já tem um vídeo que exaustivamente eu já falei sobre o Banco do Brasil. Mas vou pegar um outro banco aqui para mostrar para você, tá? Um outro banco é, por exemplo, o Bradesco. Se a gente pegar aqui o histórico do Bradesco, se a gente pegar a ação do Bradesco, ela está com dividend yield de 7,47%. O que significa um dividend yield de 7,47%? Significa que nos últimos 12 meses, o Bradesco pagou o equivalente a 7,5% do preço da ação dele na bolsa. Tá? Então, se eu investir, por exemplo, R$100, eu ganhei 7,50 aproximadamente nos últimos 12 meses. Tá? E como que a gente vê que uma ação ela é boa pagadora de dividendo também? Não é só pelo dividend yield, é principalmente por isso aqui, ó, por esse indicador, payout. Tá? O payout nada mais é do que o quanto por cento do lucro a empresa paga como dividendo. Decore isso. Quanto por cento do lucro a empresa paga como dividendo? Na média, aqui o Bradesco paga 50%. Né? Então, a gente vê que é claramente uma ação que distribui bastante dividendo, fazia bastante bonificação também, que ao invés de distribuir dinheiro, distribuía novas ações para os acionistas. Mas o que a gente vê? Ó? Uma empresa que tem esse mix. Se a gente for olhar o histórico daquele indicador que eu mostrei para você, o PVP, olha o que é o histórico. Olha qual é o PVP médio do Bradesco, 1,5. Em vários períodos a gente vê aqui, ó, o Bradesco ser negociado a um preço em relação ao seu patrimônio próximo de 2. Próximo de 2 aqui também. Nem na pior crise, foca comigo, nem na pior crise da história republicana brasileira, nem na maior crise financeira para um país que não estava passando por uma guerra, o Bradesco valeu o que ele está valendo hoje. Ele está extremamente defasado, extremamente barato, tanto que eu comprei ações do Bradesco, que anunciei aqui, falei que eu comprei, fiz um vídeo só sobre isso, mas eu quero dar um destaque, porque aqui você tem uma ação extremamente barata, está com preço nas mínimas em relação ao patrimônio dele, certo? E ao mesmo tempo tem um bom carrego. E se eu for olhar, poxa, Vinícius, eu sei que eu tenho que olhar lá o Banco Data, eu vi lá o seu vídeo sobre o Banco do Brasil, e eu sei que eu tenho que olhar o Banco Data para ver como é que está a saúde financeira, né? O risco de crédito, o risco de calote do Bradesco. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Banco Data. Olha só. Vou pegar o Bradesco aqui, ó, e vamos ver os índices dele de Basileia e de mobilização. Deixa carregar aí. Vamos ver os índices de Basileia e mobilização. Ó, deu uma instabilidade aqui, ó. Deixa eu carregar os graficozinhos. Ó, agora voltou, parece que voltou o negócio. Olha só, índice de Basileia e mobilização. O que isso significa? Índice de Basileia. Quanto do total de dinheiro que o banco empresta é patrimônio próprio dele. Isso aqui é o índice de Basileia. 15,8% é patrimônio próprio. Os outros, 84,2% é patrimônio de terceiros. É o quê? É correntistas que investem em CDB, LCI, LCA, tem dinheiro parado na conta corrente, etc. e tal. O que o Banco Central exige? Pelo menos 11%. Menos que 11%, o Banco Central ele executa a empresa. Ele faz com que aquele banco, aquela instituição financeira, ela tenha uma liquidação extrajudicial. Ou seja, o Banco Central, de forma impositiva, gera a falência daquele banco, certo? De forma impositiva, gera a falência daquele banco. E ele está muito distante disso. Então, a partir de 15% é ótimo esse indicador. O índice de imobilização é o quê? É quanto desse patrimônio próprio do banco que está imobilizado.
E a ideia é, quanto menos patrimônio imobilizado, melhor. Quanto mais patrimônio imobilizado, pior. Porque aí, numa possibilidade, de um momento em que a gente tenha uma corrida bancária, tenho medo de que tenha uma crise no sistema financeiro no Brasil. E aí o que acontece? Um monte de gente vai lá sacar o seu dinheiro que tem no Bradesco. O Bradesco não tem dinheiro para dar para todo mundo. Ele não tem todo o dinheiro que ele diz que tem. Esse é o fator multiplicativo do dinheiro nos bancos, né? Imagina, você tem lá, você pegou um empréstimo, imagina que você pegou um empréstimo no Bradesco e aí eu tenho dinheiro parado na conta corrente. Aquele dinheiro que eu tenho parado na conta corrente tá lá, eu acho que tá lá, só que você pegou um empréstimo no Bradesco e qual o dinheiro que está com você? O meu dinheiro, né? Uma fração, a maior parte do meu dinheiro está com você. Aí você pega esse dinheiro e reaplica no Bradesco por meio de um investimento. Aí essa aplicação, que você pode ter uma parte, porque você vai comprar um imóvel no futuro e você já pegou aquele empréstimo, aquele financiamento, não sei, aquele dinheiro ali que você já pegou emprestado vai ser emprestado por uma outra pessoa. E aí você tem o dinheiro multiplicando, né, dentro dos bancos. É por isso que os bancos vão à falência num período de tempo bastante curto, esses bancos mais arriscados. E aí o que acontece? Quanto menos dinheiro imobilizado, melhor. Significa que mais liquidez o banco tem, mais dinheiro líquido o banco tem, justamente para dar para as pessoas se tiver uma corrida bancária. Esse indicador eu gosto que seja menor que 30. O imposto pelo Banco Central é menor que 50. Então ele está muito saudável, está em 25. Quando a gente olha algo que eu gosto de olhar muito, que é margem de segurança, a gente vê que o Bradesco tem uma margem de segurança muito grande. A gente vê aqui, ó, por exemplo, o lucro do Bradesco subindo e o preço... o lucro aqui está na cor verde e o preço aqui está na cor parda, sei lá que cor é essa, marrom, claro. É tanta cor para mim, é preto, branco, amarelo, vermelho, verde, acabou. Isso aqui é, sei lá, isso aqui é uma cor de burro quando foge. E aqui a gente vê o quê? O preço da ação caindo e o lucro subindo. Uma clara distorção, uma clara margem de segurança. O que aconteceu com o passar do tempo? O preço disparou da ação do Bradesco. Depois você viu o quê? De novo acontecendo, a nossa crise ali em 2015, 2016. Você viu o lucro do Bradesco subindo e o preço despencando por causa da crise. O que aconteceu depois? O preço disparou, saiu de R$18 e foi para R$25. E agora a gente está vendo exatamente a mesma coisa. O lucro está subindo, mesmo que vagarosamente. Subiu para caramba 2020 para 2021. De 21 para 22 subiu mais 1 bilhão. Iria subir até mais, mas ele provisionou quase 5 bilhões que tinha emprestado para as americanas, mas iria para 26 bilhões, iria ser um lucro recorde. Só que o preço está despencando assustadoramente. Então, a gente tem muita margem de segurança aqui. Este aqui é um exemplo de uma empresa que distribui muito dividendo e tem um alto potencial de rentabilidade. Vou dar um outro exemplo aqui de uma empresa, num outro setor, lembrando que nada disso é recomendação de investimento para você. Transmissão Paulista. Se a gente pega para analisar as ações da Transmissão Paulista, a gente vê PVP abaixo de 1. PVP abaixo de 1. Se a gente olha aqui o histórico de distribuição de dividendo da Transmissão Paulista, a gente vê que ele é muito mais oscilante, mas quando a gente pega uma média de 7% ao ano. Tá? Distribuiu 14% em 2021, 2022 distribuiu um pouco menos, 4%, porque está se preparando para os leilões de transmissão que vão acontecer nesse ano, agora mês que vem em outubro, mas a gente vê 7% em média ao ano. A gente vê que é uma empresa que tem um payout de 50%, payout é o quê? Quanto por cento do lucro a empresa distribui como dividendo, diminuiu o payout em 2022 para guardar dinheiro para participar dos leilões da transmissão, que ela tem que participar para conseguir expandir a receita, expandir o lucro com o passar do tempo. E a gente vê claramente uma ação de uma empresa extremamente previsível, uma empresa rentável, com uma margem de lucro extremamente elevada, ser negociada a preço de banana, e é uma ação que tem um ótimo carrego. Vamos pensar aqui num outro setor, Sanepar, uma empresa que vem caindo nos últimos anos, que está com preço ridículo, um PVP de 0,65, tem um dividend yield de 8%, se a gente pegar aqui historicamente, a gente pega uma média de quase 7%, distribui dividendo para caramba. Se a gente pegar aqui o quanto por cento dos lucros que e eu passei aqui do payout, meu Deus do céu. Aqui, voltamos. Quanto por cento do lucro que a Sanepar distribui vai estar na faixa aqui dos 35% em média. Distribuiu um pouco menos aqui em 2020, 2021, muito por conta da semana do álcool gel e tudo decorrente daquilo, mas agora está voltando a subir um pouco mais a distribuição de dividendo, mas isso aqui já caracteriza uma ação que distribui bons dividendos. O fato é que você tem essa oportunidade na mão agora, que é justamente você não precisar, você não ter a necessidade de ficar esperando um resultado no futuro. Você não tem a necessidade
de ficar esperando uma rentabilidade no futuro. Você pode ter esse potencial de rentabilidade muito grande para o futuro, ao mesmo tempo em que você recebe essa renda passiva recorrente e com um bom volume, né? E com um bom volume porque você não tem só esse 7%, 6% de dividend yield das empresas. É isso, mas todo o potencial de rentabilidade das ações, que claramente essas ações que eu mostrei aqui, elas podem dobrar de preço com muita tranquilidade. Tá? Essa é a segunda oportunidade. Se nesse momento você está gostando dessas oportunidades que eu estou mostrando aqui, o que eu peço para você fazer agora? Toca aqui embaixo em gostei. Se você não clicou em gostei ainda, toca embaixo em gostei porque o melhor nem chegou. O melhor é o que vem agora. Tá? O melhor é o que vem agora. Isso é muito importante para a gente, para você. É só você dar um toquezinho aí, mas é muito importante para a gente que a gente consegue atingir mais pessoas com o nosso trabalho. Tá? Você não motiva só a mim, mas motiva a minha equipe também. Te agradeço por isso. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Me digam. Vocês estão gostando? Está fazendo sentido? Está ajudando vocês? Vamos lá. Vinícius, eu acho que você é daltônico. Todo homem é daltônico, gente. Homem que sabe a cor roxa, purpurina, apessegado, o cara está estudando a coisa errada. Ele está focando na coisa errada. Todo homem é daltônico. Quero saber se está fazendo sentido. Senão eu estou vomitando informação aqui, talvez vocês não estão entendendo. Quais empresas vocês investem para dividendos? Acho que foi uma pergunta para o chat, não foi para mim, porque foi vocês, né? Wilson, eu acho suas ideias muito boas, mas para quem tem uma noção, eu gostaria muito de começar, mas não sei nem por onde começar, gostaria de ter um beabá. Calma, no final dessa live eu vou mostrar para você como você pode ter acesso a esse beabá. Fica tranquilo. E não vou te vender nada, não. Show. Deixa eu ver aqui. Gostei, muito bom, amei. Pena poder dar só um like. Cria um outro e-mail rapidinho e você pode dar 2. Show, gostei. Maravilha, super ajudando, que bom. Vamos para cima então. Turma 20 na área, seja bem-vindo, Ângelo. Show. Vamos lá, gente. Primeiras duas sacadas práticas, tá? Sacada prática que eu te mostrei aqui. Primeiro, questão de preço, potencial de rentabilidade. Segundo, essa oportunidade de você conseguir ganhar gordos dividendos ao mesmo tempo que tem um grande potencial de rentabilidade. Isso quando a gente fala de ações. Só que nem tudo na vida são ações. Quando você investe na bolsa, você não pode pensar só num cenário de melhora econômica. Você tem que ser uma pessoa que tenha noção de que as coisas podem dar errado. Né? Eu acho que assim, a maturidade vem quando você esquece aquela frase infantil de que se não deu certo é porque não chegou no final. Se está dando errado é porque não chegou no final, porque no final tudo vai dar certo. Não, meu amigo, não, minha amiga. No final nem sempre tudo vai dar certo. Tá? Até porque a gente tem, o nosso prazo não é o prazo de Deus. A gente tem uma data final aqui. Né? Então pode dar muito errado. Imagina quem morreu na Segunda Guerra Mundial. Pensa se deu tudo certo na cabeça de quem morreu lá na Segunda Guerra Mundial, com uma bomba na cabeça porque invadiram a cidade. Né? Às vezes as coisas não acabam bem e você tem que estar preparado. Eu não estou falando para o cenário de guerra, mas você tem que estar preparado para que as coisas vão de mal a pior. E a essência do investidor sempre em alta é justamente essa. Eu já vou te mostrar a terceira oportunidade. A essência do investidor sempre em alta é essa sobriedade, essa maturidade um pouco além do nível médio das pessoas, ou talvez bastante além do nível médio das pessoas. E tendo essa maturidade, a gente não investe só naquilo que paga dividendo, só naquilo que tem o potencial de rentabilidade se as coisas melhorarem, mas a gente investe em investimentos também com viés de proteção. E muitas vezes esses investimentos com viés de proteção, eles valorizam pra caramba e assumem o posto da rentabilidade. Vou dar um exemplo rápido aqui para você. Turquia. Turquia foi um país que reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros, à força enquanto a inflação subia, o que pode ser que aconteça em 2025, depende de como vai ser a inflação até lá. E o que aconteceu com a sua moeda? As moedas fortes, em média, valorizaram 400% em relação à lira turca. Então, tudo ficou mais caro porque os produtos que você consome no dia a dia, matéria-prima, tudo é cotado em dólar e o dólar tem uma relação direta com outras moedas fortes. E aí, se o dólar sobe 400% em relação ao real, por conta de medidas econômicas tomadas com um viés nada econômico, nada pragmático, o que acontece? Você pode ter o seu custo de vida aumentando 400%.
de uma hora para outra, no intervalo de semanas, isso efetivamente pode acontecer. É por isso que a terceira grande oportunidade que eu quero mostrar para você aqui hoje é você ter o real valorizando no curto prazo frente às principais moedas mundiais. Talvez você saiba, talvez não, mas dentro do método investidor sempre em alta, para que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, a gente não investe só em ações, a gente investe também em anti-ações. Tá? Como que a gente investe em anti-ações? Um tipo de anti-ação são moedas fortes. Tá? São moedas fortes. Então a gente pega, por exemplo, o que são moedas fortes? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Tá? Na minha tela aqui você está vendo, por exemplo, deixa eu colocar o dólar aqui. O dólar, que é a moeda mais forte do mundo hoje, não quer dizer que vai ser para sempre, já falei várias vezes que eu nem acredito que vai ser para sempre, nenhuma moeda. Mas se a gente vê aqui neste ano, o que está acontecendo com o dólar em relação ao real? O dólar está caindo 7%. O que está acontecendo com o euro em relação ao real? O euro está caindo 4%. O que está acontecendo com o iene em relação ao real? O iene está caindo 11,5%. O que está acontecendo com a libra esterlina em relação ao real? A libra está caindo 3,5%. O que está acontecendo com o dólar canadense em relação ao real? Caindo 6,69%. E com a coroa sueca? A coroa sueca está caindo 5,69%. E com o franco suíço está caindo 3,8%. Essas moedas aqui, basicamente, são as moedas mais fortes do mundo. É justamente esse rol, dólar, euro, e nessa ordem, tá? Dólar, euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, meu Deus do céu, coroa sueca e franco suíço. Deu um lapso de memória aqui. Então você vê que em 2023, o real está se valorizando frente a essas moedas. E eu vou pegar aqui uma representação do dólar, que é a moeda mais forte que a gente tem no mundo hoje, para mostrar algo para você, algo importante. Nos momentos de crise que a gente tem no Brasil, em que as ações caem, o que a gente vê historicamente acontecendo? O dólar dispara no longo prazo. Então ele é um investimento excepcional para proteção, não só o dólar, como todas as moedas fortes. Você acabou vendo, deixa eu até mostrar a dinâmica, antes disso aqui, ó. Deixa eu mostrar a dinâmica para você. Agora o dólar vai estar em azul, e aqui vamos pegar o euro e todas as outras moedas, tá? Você vê aqui que no intervalo de um ano, ó, elas se comportam mais ou menos na mesma direção, embora em um ano a gente tenha bastante diferença por conta aí da guerra Rússia e Ucrânia. Se eu pegar no intervalo de 5 anos, eu vou ver basicamente a mesma coisa. Todas elas se movem na mesma direção e a gente vê que a partir de 2020, ó, a gente teve uma diferença maior, até 2020 não tinha muita diferença. 2022, perdão, porque aconteceu a guerra Rússia e Ucrânia, que afetou muito a Europa e, em geral, as moedas europeias ficaram muito abaixo do dólar, mas antes, ó, você vê que é tudo muito próximo. Então, moedas fortes são o primeiro tipo de anti-ação, esse investimento que valoriza muito quando as ações caem no médio e longo prazo. Você vê aqui, ó, por exemplo, agora eu vou puxar o nosso índice Bovespa para a gente ver o que aconteceu, ó, entre 2008 e 2016. Se você pegar aqui entre 2008 e 2016, você teve 8 anos com as ações desabando 47%. Imagina que desastre você ficar 8 anos investindo seu dinheiro e perdendo dinheiro. 8 anos investindo seu dinheiro e só perdendo. Se você tivesse uma anti-ação, ao mesmo tempo que você perdia 47% com uma parte do seu dinheiro, você conseguiria lucrar 150% com outra parte do seu dinheiro. Se eu pegar um outro período da história, de longo prazo, e a gente pegar essa mesma tratativa, vamos pegar a queda anterior das ações, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ver as ações caindo 53%, e o dólar subindo nesse mesmo período 83%. 83 não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está no tempo errado. Subiu mais. Deixa eu ver aqui. Ó. Agora sim. Ó, ao mesmo tempo subindo 125%. Se eu pegar moedas fortes, todas vão ser mais ou menos nessa direção. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Essa aqui bem menos, tá? Porque a gente não tem histórico desde antes de conversão. Mas o que a gente tem histórico é euro e dólar, tá? E a gente consegue ver claramente essa valorização. Vamos pegar ali de 2008 para frente para a gente ver essa dinâmica.
Ó, de 2008 para frente a gente vê as moedas fortes. Vamos pegar, ó, esse aqui é o dólar e vamos pegar euro. Olha como o dólar acaba se fortalecendo muito em relação ao euro em momentos de crises internacionais, que é o que aconteceu. Aqui a gente tem o iene em relação ao real, aqui a gente tem a libra esterlina em relação ao real, aqui a gente tem o dólar canadense em relação ao real, aqui a gente tem a coroa sueca em relação ao real, aqui a gente tem o franco suíço em relação ao real. Então você vê que alguns sobem mais, outros sobem menos, mas todos têm a mesma direção, a mesma dinâmica. E nos momentos de crise internacional, a gente vê claramente o franco suíço e o dólar despontando, tendo as maiores valorizações. E por que isso acontece? Basicamente porque metade do dinheiro investido em ações do Brasil é de investidores estrangeiros. Então, quando você tem você tem essas crises acontecendo, os investidores estrangeiros, eles vendem muitas ações. Você tem uma crise acontecendo, por exemplo, no país. Com o passar do tempo, à medida que vão desacreditando de que vai voltar um momento de crescimento da economia, eles vendem as suas ações. Vendendo suas ações, os preços caem e eles retiram o seu dinheiro do país, porque vão buscar investir em outro lugar até essa recessão passar. E aí, tirando esse seu dinheiro do país, o dólar fica mais escasso, as moedas ficam mais escassas. E se uma moeda fica mais escassa, ela passa a valer mais. É isso que determina o quanto vale o dólar, por exemplo. É a escassez, a oferta e a demanda dessa moeda no nosso país. Se tem dólar saindo, significa que o dólar sobe de preço. E a gente está num momento de ouro, numa oportunidade gigantesca, porque a gente tem um real se valorizando no curto prazo frente a essas moedas. E qual a razão, qual o motivo? Por conta da taxa de juros extremamente elevada, por conta do investimento em renda fixa, que no Brasil está rendendo muito. A maior taxa de juro real que a gente tem no Brasil, que a gente tem no mundo, está no Brasil, certo? O que é a taxa de juro real? O rendimento da renda fixa, médio, que é a taxa de juros, a taxa Selic, menos a inflação. A gente tem a taxa mais gorda que a gente vê no mundo hoje. Então isso atrai muito capital de investidores estrangeiros, especuladores, na verdade, não é investidor. E por isso entra dinheiro no país, entram dólares e acaba que a cotação do dólar cai, a cotação de todas as outras moedas acabam caindo junto e o real se aprecia no curto prazo. Entretanto, não podemos esquecer uma coisa. Não podemos esquecer que a taxa de juros vai começar a cair. Vai começar a cair em 2025. No máximo em 2025. Talvez caia antes, talvez, mas em 2025 vai cair porque essa é uma política de governo. Essa é uma política e o próprio governo já alertou que ele quer ver o juro caindo, que o juro alto é a trava da economia. Falou na Espanha que, poxa, não tem como ter investimento no Brasil com uma taxa de juros tão alta, porque quem quer investir lá vai investir em renda fixa e não vai investir em investimento direto na economia. Então, a gente vai passar por um momento de queda na taxa de juros. E se a gente vai passar, pensa comigo, se a gente vai passar por um momento de queda na taxa de juros, o que vai acontecer? Muitos desses especuladores que hoje estão aproveitando uma taxa de juros gorda, uma taxa de rentabilidade mais alta no Brasil, eles vão embora, porque o rendimento vai começar a cair. E se eles vão embora, vão levar os seus dólares embora, euro, enfim, todas as moedas, o que vai acontecer? A cotação dessas moedas vai aumentar em relação ao real. Então a gente está passando por um momento de ouro. Enquanto a taxa de juros está maior, o especulador estrangeiro está aproveitando para investir em renda fixa no Brasil. Está aproveitando para garantir essa rentabilidade maior. Agora, daqui a pouco, e o mercado já sabe disso, a taxa de juros vai começar a cair. No máximo em 2025 isso vai acontecer. E com a taxa de juros caindo, o que vai acontecer? Perde-se a atratividade da renda fixa no Brasil. Perdendo essa atratividade da renda fixa no Brasil, investidores estrangeiros vão embora, levam seu recurso embora e a nossa moeda desvaloriza. Se a nossa moeda desvaloriza, a cotação dessas outras moedas fortes vão aumentar. E aí é por isso que você tem uma possibilidade de uma valorização do dólar extremamente grande daqui para frente. E por isso que essa queda no dólar é uma grande oportunidade. Eu mesmo já fiz, semana passada, mais um aporte lá fora, fiz o câmbio e vou fazer o meu próximo aporte no dia de amanhã, né? Porque eu faço o câmbio para eu pegar o valor no dia seguinte, que eu consigo um câmbio um pouco mais baixo.
e eu vou fazer o meu aporte lá fora no dia de amanhã. Aproveitando essa oportunidade do dólar que está nessa faixa aí dos R$5, às vezes um pouco para cima, às vezes um pouco para baixo. Não quer dizer que não possa cair mais, pode cair até um pouco mais. Mas o mercado daqui a pouco já começa a olhar, o juro vai cair em 2025. Vamos sair fora antes que a gente perca esses 13%, 15% que a gente ganha um ano em uma semana por conta de uma chacoalhada no câmbio. E com essa debandada, pode ser que o dólar valorize muito. E quando a gente pensa assim no longo prazo, a direção de uma moeda, como é que de uma forma muito simples você consegue ver se o dólar vai subir ou vai cair? Né? É por conta da comparação de preços, falando de uma forma bem simples para que vocês entendam. O que define a cotação de uma moeda? É quando você tem o mesmo preço no longo prazo. Tá? No curto prazo é totalmente especulativo. Mas no longo prazo, você pega o mesmo item sendo vendido nos Estados Unidos e o mesmo item sendo vendido aqui no Brasil. Tem o famoso índice Big Mac. E aí você vê qual é o preço em dólar desse bem que está sendo vendido lá nos Estados Unidos e qual o preço em reais desse mesmo bem que está sendo vendido no Brasil. E aí você faz uma conversão. Poxa, se o Big Mac está sendo vendido a $5 nos Estados Unidos e a R$25 no Brasil, você tem uma taxa de conversão, uma taxa de câmbio, perdão, você tem uma cotação do dólar que deve ser de mais ou menos R$5. Tá? E aí você acresce a isso um prêmio de risco, né? Depende de como é que está a economia no Brasil, se a economia vai bem, se a economia vai mal, você vai ter um prêmio de risco maior ou menor. Então, a economia no Brasil está piorando, estão aumentando imposto, o negócio está desse jeito, papapá. Poxa, eu não topo R$5 a cotação do dólar. Para mim tem que ser 6, por exemplo. E aí, o prêmio de risco é o quê? Justamente esse R$1 de diferença. Então, à medida que uma economia vai melhorando, a sua moeda vai valorizando. À medida que uma economia vai piorando ou continua ruim, isso se reflete na inflação, essa moeda vai desvalorizando. E aí a pergunta que eu faço para você é, mesmo que o dólar possa perder o patamar da moeda mundial, da principal moeda do mundo e tudo mais, você acredita que os Estados Unidos vão ter uma inflação maior que a inflação do Brasil? Sendo que o próprio governo já disse que tem que rever a meta da inflação e tem que aceitar uma inflação mais alta? Algo que é imponderável para os Estados Unidos? Eu não acredito. Logo, o dólar vai, na minha visão, destoar cada vez mais do real com o passar do tempo. E como a inflação do dólar, a inflação da economia americana, deve ser menor que a inflação brasileira, o dólar tem que valer cada vez mais em relação ao real. Porque os preços por aqui vão aumentar muito mais rápido que os preços por lá. Entende? E aí quando você faz essa conversão, quando você faz essa comparação do mesmo bem sendo vendido lá fora com um bem vendido aqui no Brasil, você vê, opa, realmente faz sentido, com o passar do tempo, o dólar só se valorizar em relação ao real. A mesma coisa, o euro. Você acredita que vai ter uma inflação estruturalmente maior na zona do euro do que no Brasil? Se você acredita, você nem deveria investir em euro. Agora, eu não acredito. Você acredita que na Suíça, o franco suíço vai ter uma inflação maior que a inflação do real? Eu não acredito. Então, esse movimento especulativo que a gente está vivendo agora é um movimento de oportunidade. Uma ótima janela de entrada para você investir nessa antiação, nessas moedas fortes. E uma ótima janela de entrada para você também montar a sua carteira no exterior. Para você montar a sua Magar Internacional, para você não lucrar apenas nas altas e nas quedas no Brasil, mas para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior também. E essa é independente se você vai investir em dólar ou em várias moedas fortes, fazer uma cesta de moedas fortes, você tem medo da desvalorização do dólar, enfim, não vou entrar nesse critério na nossa live de hoje, embora eu não acredite nisso. Para mim o dólar vai sempre valorizar em relação ao real no longo prazo. Então qualquer janela de queda no curto prazo para mim é uma grande oportunidade, tá? Mas é uma excelente janela de oportunidade para você pegar um pouco do seu dinheiro, transformar em moeda forte e para você investir também como anti-ação para proteger você de desvalorização das ações aqui no Brasil. A quarta grande oportunidade que a gente tem na Bolsa de Valores hoje se refere justamente a outra categoria de anti-ação. A gente tem basicamente, os investidores sempre tem duas categorias de anti-ações. Tem as anti-ações clássicas, que são as moedas fortes, que valorizam muito no longo prazo, médio e longo prazo, quando as ações caem. E você tem também os metais preciosos, que são justamente, olha só, muita atenção quanto a isso, que são justamente o tipo de anti-ação
que serve como antiação tanto para as ações quanto para as antiações clássicas, né? O que acontece? Essa antiação clássica que eu mostrei para você agora, em qualquer tipo de crise onde as ações despenquem no médio e longo prazo, a gente vê essas moedas fortes se valorizando em relação ao real. Só que quando você tem uma crise financeira generalizada, internacional, uma crise econômica generalizada, o que acontece? Concorda comigo que você investir no Brasil, você investir na Noruega, você investir nos Estados Unidos, você investir em qualquer canto, você vai ter desvalorização nas ações? Então é justamente aí que entram os metais preciosos. Se você pensar na dinâmica natural dos investidores, você vai ver o seguinte, que os investidores, eles focam onde tem maior potencial de rentabilidade, uma parte do seu dinheiro em países emergentes, certo? Ou seja, subdesenvolvidos, porque tem mais espaço para crescimento. E quando esses países estão em crise, eles focam em investir nos países desenvolvidos. Se tem uma crise financeira internacional acontecendo, não tem muito para onde correr. As ações estão caindo no mundo todo. Então, eles correm para onde? Eles correm justamente para reservas de valor. E quais são as reservas de valor que você tem? As reservas de valor que você tem são terras, imóveis e metais preciosos. Ponto. São esses três tipos, essas três categorias. Uma parte vai para terras, outra vai para imóveis e outra vai para metais preciosos. E uma parte relevante vai para metais preciosos. Por quê? Dentro desses três tipos de ativos, de bens que você pode adquirir como reserva de valor, o único que tem liquidez é o investimento em metais preciosos, porque você pode fazer esse investimento financeiro, certo? E dessa forma, o que vai acontecer? Num piscar de olhos, no intervalo de segundos, no mesmo dia você pode comprar e se quiser vender aquele metal precioso se você acha que encontrou uma oportunidade de investimento em tal canto. Então, os investidores eles saem das ações de países emergentes, subdesenvolvidos, vão para países desenvolvidos e quando a crise intensifica eles vão para metais preciosos. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo com o ouro nos últimos meses. O ouro está valorizando absurdamente desde outubro, voltou a um patamar, está subindo 20% desde outubro. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, você está vendo a dinâmica do ouro de outubro de 2022 para frente. Você está vendo subir 20% e o ouro chegando no mesmo patamar de preço, praticamente no mesmo patamar de preço que chegou lá em 2022, com o aumento dali do recrudescimento entre Rússia e Ucrânia e com o início da guerra, né? E em 2020, nas máximas que chegou lá durante a semana do álcool gel. Então você vê claramente o ouro valorizando muito justamente por conta dessa crise internacional que a gente está vivendo, essa crise internacional que a gente está passando. E não é só o ouro, você tem também outros metais preciosos, né? Você pode ser uma pessoa que acha que o Elon Musk vai, tá na casa aqui de aproximadamente $2.000. É um marco emblemático assim para a cotação do ouro, tá? Você pode ser uma daquelas pessoas que acredita que o Elon Musk vai trazer ouro de outros planetas, não consegue nem minerar o que tem em Uganda e vão trazer outros planetas. Tudo bem, respeito você. Você pode investir não somente em ouro como antiação MOR, como essa antiação clássica para defender tanto das ações quanto das moedas fortes. Mas você pode ter ouro, você pode ter prata, que é um outro metal precioso. O preço ele é muito distante, mas o percentual de valorização é muito similar. Você pode ter platina também, que são os três principais metais preciosos que a gente tem. O ouro acaba sendo aquele que carrega o melhor histórico de rentabilidade e não no curto prazo. Que a gente está olhando em um ano, a gente pode ver que o ouro está perdendo para a platina e para a prata. Mas se a gente pegar no intervalo de 5 anos, a gente já vem empatando. E se a gente pegar no histórico de longo prazo, a gente vê claramente o ouro valorizando muito mais do que prata, do que platina. Tá? A gente vê inclusive esse movimento nos últimos anos e não só no longuíssimo prazo. Tá? Mas quando a gente olha no curto prazo, podem haver algumas distorções. E esse investimento ele em metais preciosos, que é o tipo de antiação MOR, basicamente ele é feito com diversos objetivos. Primeiro, você ter uma proteção em momentos de crises internacionais que vão te gerar lucratividades assustadoramente altos, como você viu ali que eu te mostrei, alguns percentuais em períodos de tempo que podem ser bem interessantes. Tá? Outra questão, além desse comportamento dos metais preciosos em momentos de crise internacionais que vão defender a sua rentabilidade da sua carteira e até assumir, quem sabe, o posto de lucratividade, porque se a gente for parar para observar o quanto que o ouro, vou pegar aqui o ouro em reais e comparar, por exemplo, com queda nas ações, só para você ter uma noção da dimensão disso, né? Então, eu vou pegar aqui, vou te mostrar o gráfico de novo, tá? Eu vou pegar aqui no gráfico o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade das ações no Brasil.
Vamos pegar aqui nessa última crise, ó, entre 2008 e 2016. O que aconteceu com o ouro em reais? Tá? A gente viu o ouro subindo 230%, enquanto as ações caíam menos de 50%. Tá? O que a gente viu acontecer de 2020 para frente? Vamos ver o que está acontecendo? A gente viu as ações estão caindo aqui 11% e a gente vê o ouro subindo 47% nesse mesmo período de tempo. O que a gente viu acontecer lá em 2000, que é o período anterior a essa queda de 2008, que a gente viu queda nas ações, que é um período que a gente está vivendo, né? A gente viu o quê? O ouro, enquanto as ações caíam cerca de 50%, um pouco mais, 53%, o ouro nesse período aqui valorizava 150%. Então o ouro realmente tem esse caráter explosivo nesses momentos de crise internacionais. Crise internacional que a gente está vivendo agora, que viveu em 2008 e que viveu nos anos 2000 também. Mas tem um período mais importante ainda. Tem 2 pontos importantes que eu tenho que falar sobre os metais preciosos. Os metais preciosos, eles são aqueles ativos de reserva de valor usados quando existe desconfiança nas moedas. Principalmente desconfiança no poder da moeda que assume o posto da moeda mundial, a moeda mais forte do mundo. Talvez você ache que esse negócio, essa conversa sobre desdolarização, ela é recente. Não, a gente tem isso de tempos em tempos. 2004 foi a última vez que isso foi muito forte, depois ali do estouro da bolha das empresas de tecnologia, depois voltou depois do estouro da bolha imobiliária americana e antes a gente teve, e com muita força, lá na década de 70. Na década de 70 a gente teve um período na história muito semelhante que está acontecendo agora, um problema um choque de oferta, uma questão de um problema energético. A gente viu um momento em que tinha uma desconfiança em relação ao dólar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para manter a hegemonia do dólar, a hegemonia americana, eles participaram de muitas guerras, gastaram muito dinheiro, eles não tinham mais toda a quantidade de ouro que eles diziam que tinham e eles desatrelaram, inclusive, tiraram o lastro do dólar no ouro. Existiu o lastro até 71, depois não existiu mais. Então tinha uma grande desconfiança no dólar e naquele momento se tinha certeza de que o dólar ia deixar de ser a moeda de reserva mundial 50 anos atrás. E quando a gente para olhar o que aconteceu com o ouro naquele período, você vai ver um negócio interessante. Olha só, veja na década de 70, foi isso aqui que aconteceu com o ouro na década de 70, mais de 1.500% de valorização. Nesses momentos, foca comigo, onde você tem um temor, eu não tenho esse temor, eu não acho que o real vai valer mais que o dólar, não sou infantil a esse ponto. O dólar pode perder força no cenário mundial? Sem dúvidas pode, ele vai trocar com o tempo a moeda mundial, não tem problema nenhum isso. Mas, quando você tem o que você tem que entender? E principalmente se você tem esse medo, quando uma moeda ela é ameaçada, ou seja, as pessoas podem passar a não acreditar mais nessa moeda, o que os grandes investidores fazem? Para onde que eles vão? Para a nova moeda que eles acham que vai bombar? Será que eles vão para o Yuan, onde tem controle de capitais, onde o chinês nem pode investir fora da China? Se a China abre as fronteiras, o que ela tem que fazer, se ela vai ter a moeda de reserva mundial, possivelmente vai ter mais dinheiro saindo de chinês do que dinheiro entrando de outros investidores. A China é um país totalitário. A China é um país onde o setor da educação parou de dar lucro porque o imposto foi 100% da noite para o dia. Será que existe confiabilidade para o Yuan? Nem estou entrando no Yuan aqui. Mas justamente quando tem um ar de incerteza cambial, incerteza de moeda, o que geralmente os grandes investidores fazem? Eles não vão apostar numa outra moeda, pelo menos não com uma quantia de dinheiro relevante, numa outra moeda que eles acham que vai fortalecer. Eles vão para a reserva de valor, eles vão para os metais preciosos porque aquela é a moeda originária, aquela é a reserva de valor clássica para esperar a poeira baixar e depois que a poeira baixar eles se posicionam de uma forma onde tem mais clareza do que fazer. E é por isso que a gente vê o ouro disparando 20% aí nos últimos meses, principalmente por conta dessa ameaça do dólar. Você viu o que aconteceu na década de 70, ali tinha uma crise de confiança no dólar. Foi justamente por isso que... Qual era a crise de confiança? Né? O mundo não acreditava que o dólar tinha toda a reserva em ouro que ele dizia que tinha. E realmente ele não tinha. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram o lastro do dólar no ouro justamente para eles não precisarem
dar um calote oficial, não precisarem dizer, a gente realmente não tem a quantidade de dólar que a gente diz que tem. Eles simplesmente usaram uma manipulação econômica ali para eles não precisarem fazer isso. E isso gerou uma elevação no preço do ouro assustadora, porque ninguém queria apostar em qual seria a próxima moeda. Não com dinheiro relevante. A maior parte do dinheiro teve esse fluxo para os metais preciosos, principalmente o ouro, que é o carro-chefe. E por isso que ele valorizou assustadoramente mais de 1.500%. Então, investir em metais preciosos, mesmo que, Vinícius, já está subindo 20% nos últimos meses. Quanto tempo eu estou falando do ouro aqui? Vinícius, eu não estava por aqui ainda. Pois é, eu acho melhor comprar a 2.000 do que você comprar, quem sabe, com um preço muito maior. Vinícius, eu acho que o Elon Musk vai trazer o ouro da Conchinchina para o planeta Terra. Sexta, você pega e investe numa cesta de metais preciosos, está tudo bem, você vai ter um efeito similar, talvez não uma rentabilidade tão boa quanto o ouro, mas está tudo bem. Se você tem esse medo, é melhor que você faça do que você ficar travado e não fazer. E a quinta oportunidade vem agora. A quinta oportunidade para mim é a oportunidade com maior potencial de rentabilidade que a gente tem na bolsa hoje, tá? Vamos entender qual o cenário que a gente tem na bolsa hoje. A gente tem um cenário em que as empresas, ou melhor, a gente tem um cenário que está com uma taxa de juros elevada, uma taxa Selic elevada, em 13,75% ao ano. Quando a gente tem esse cenário, basicamente a gente tem alguns setores na economia que são fortemente impactados. O principal desses setores é justamente o setor de construção civil. E para mim aqui está a maior oportunidade da bolsa hoje, tá? O setor de construção civil, que basicamente eu vou falar aqui na construção e na venda de imóveis, ele é muito estimulado via financiamentos, por conta de financiamentos. Quando que as pessoas fazem financiamentos para comprar imóveis? Quando a taxa de juros está baixa. Vinícius, espera aí que eu não estou entendendo. Se a gente está com a taxa de juros alta, é um cenário que está ruim para esse setor. E, poxa, você está certo. É verdade, é um cenário que está ruim para esse setor. Só que esse setor, ele morre e renasce. Morre e renasce, morre e renasce. Algumas empresas desse setor, elas morrem e não voltam. Outras empresas, elas continuam sempre vivas. E aqui que está a grande oportunidade. O que para mim é uma grande oportunidade nesse momento, quinta oportunidade, um bônus aqui para você que ficou comigo até o final, é você investir em ações, anota aí, ações do setor de construção civil que tem lucro mesmo em períodos de taxa de juros elevada e tem dívida líquida negativa. Vamos lá. Ações do setor de construção civil que tem lucro mesmo em períodos de taxa Selic elevada e tem dívida líquida negativa. Vou te mostrar aqui por que eu gosto desse setor, por que eu acredito que esse é o momento e tudo mais. Estamos com taxa Selic a 13,75% ao ano. Podemos elevar mais a nossa taxa Selic? Podemos. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse que isso pode acontecer. Entretanto, não tem mais muito por onde subir. Então, a gente já está muito mais perto do fim do que do início de uma nova grande elevação nos juros. Os juros vão cair em 2025, certo? Ou antes, mas em 2025 vão cair porque essa é a política do governo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Se os juros vão cair, o que vai acontecer? Vai ficar mais barato para as pessoas fazerem financiamentos e comprarem imóveis. Com isso, o mercado imobiliário vai voltar a disparar. Quando que é o momento de eu investir nessas ações de construção civil? Agora, quando elas ainda estão desacreditadas. Mas somente nessas ações de empresas que não têm quase nenhuma chance de quebrar. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Antes só de te mostrar isso, eu quero te mostrar o potencial de rentabilidade dessa estratégia. Vou te mostrar uma ação, uma só, como um exemplo, lembrando que isso não é uma recomendação para você, mas de uma empresa, o quanto que ela valorizou desde o início do ano, onde a gente teve a última queda na taxa de juros. Deixa eu compartilhar aqui com você. O nome dessa empresa é Exetec. Tá? Em 2016, a gente estava com o juro a 14,25% ao ano e o juro ele foi caindo, a nossa taxa de juros. Deixa eu até mostrar aqui para você. Interest Rate Brasil. A gente viu aqui que o juros ele começou a cair em 2016 e ele foi caindo até 2020. Em 2020 teve semana da Cogel e tudo mais, não vou pegar esses impactos da pandemia. Tá? Mas o que acontece? O que a gente viu acontecendo?
E claro, todas as ações caíram ali na pandemia. Mas o que a gente vê acontecendo? A gente viu que essa ação valorizou 700% durante o ciclo de queda na taxa de juros. Então, esse é o tamanho do potencial de rentabilidade que você tem na sua frente. Vinícius, isso é um caso isolado? Não, tem outras empresas. Vou pegar aqui uma que teve até uma valorização maior. Ó, Trisul, 1.400% nesse período. Mas deixa eu te mostrar uma ação que eu vou te dar como exemplo aqui. Vou usar a única, a EZTEC. Tá? 700%. Esse é o potencial que você tem na sua frente agora, e eu vou te mostrar os dados dessa empresa aqui para que você tenha clareza do como que eu identifico que é uma grande oportunidade ou não, tá? Para isso eu vou usar aquele mesmo site que eu usei anteriormente para te mostrar algumas outras ações, para você ter clareza de como analisar quais indicadores você pega para entender a dinâmica dessa empresa. Aqui está ela, ó, EZTEC. Então vamos lá, vamos entender aqui o cenário dessa empresa. Essa aqui é uma empresa do setor de construção civil, setor extremamente cíclico, que bomba, sobe 700% num período de queda na taxa de juros e desaba 80% num período de alta nos juros. Então não é um setor para você investir sempre, é um setor tático, tá? E o que a gente vê aqui acontecendo? Olha só essa ação. Um PVP de 0,69, ou seja, está sendo negociada com 31% de desconto referente ao valor do patrimônio dela, tá? E você pode perceber uma coisa aqui, ó, uma coisa importante, é uma empresa que tem lucro, dá lucro sempre, deu lucro inclusive no período em que a gente teve taxa de juros a 14,25% ao ano. E como é que ela consegue isso? Por que isso aconteceu? Justamente porque ela tem uma dívida líquida negativa. O que é uma dívida líquida negativa, só para você entender? Olha só, o que ela tem de dívida é 527 milhões. Mas o que ela tem de dinheiro em caixa disponível é 768. Então ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Logo, foca comigo, ela tem muito dinheiro em caixa para que ela não quebre, para que ela tenha mais solidez. Assim, em momentos em que os juros estão baixos, ela ganha dinheiro como? Vendendo imóveis, com a construção civil, com a atividade de fim dela. Em momentos em que a taxa de juros está elevada, qual é a grande sacada? Ela pega esse caminhão de dinheiro que ela tem em caixa, coloca para render em investimentos de renda fixa, super conservadores, e o lucro dela vem daí. O lucro dela vem daí porque ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Então ela tem um ganho sempre, você pode ver um ganho todo o santo ano, ela tem um resultado financeiro positivo. Ó. Isso aqui é lucratividade com o caixa que ela tem. Certo? Então, é por isso que ela consegue ter uma perenidade de lucro. Olha só, em 2022, ela teve lucro que foi quase igual a 2021. Por que o lucro não foi menor em 2022 do que 2021? Por conta da taxa de juros extremamente elevada, acaba também pesando nas dívidas, então deu um lucro um pouco menor, mas deu um ótimo lucro ainda assim, porque várias empresas de construção civil podem ter dado prejuízo, né? Inclusive deram diversas da Bolsa, né? Deram prejuízo, e várias outras de fora da bolsa também. A gente tem acesso a essas informações, né? Só que essa empresa aqui ela tem lucro sempre por conta justamente de uma dívida líquida negativa, que é o que tira o risco dessa empresa quebrar em momentos de mais 1, 2, 3 anos de juros altos, vai que aconteça, e ela está sendo negociada a preço de banana. Então, esse tipo de ação aqui, na minha visão, para qualquer pessoa que almeja ter uma maior rentabilidade, deveria considerar esse tipo de ação. Ações de construção civil, que tem um histórico de lucro maravilhoso, certo? Por conta de ter uma dívida líquida negativa. Essa é a quinta sacada, a quinta oportunidade bônus e que, na minha visão, com maior potencial de rentabilidade de todas que eu comentei aqui para você, tá? E olha só, nesse exato momento, eu quero fazer um convite importante para você. Comentei alguns dias atrás, numa live, sobre um projeto inédito que eu estava pensando em fazer. Então, muita gente está me perguntando quando é que vai acontecer, como é que vai rolar. Vai ser no final desse mês, tá? A gente vai passar mais informações daqui para frente, mas eu quero que você veja o nosso teaser do nosso evento que a gente publicou, para que você saiba do que se trata, e depois eu volto aqui porque eu tenho algo importante para falar com você. Vamos lá. Investidor, você está em apuros e talvez nem perceba. Com tanta lambança na economia, a inflação deve voltar a subir agora no segundo semestre. Isso significa que o seu poder de compra vai cair e mais rápido. Mas você está ignorando isso, né? Porque você está aí felizão que a renda fixa está rendendo quase 15% ao ano. Mas você não está olhando para o seu ganho real, porque com esse aumento da inflação, o seu ganho real, ou seja, acima da inflação,
vai desabar. E aí, por conta disso, você vai buscar investimentos de renda fixa que rendem mais. Mas não tem mistério, na renda fixa, quanto maior o retorno, maior o risco. Você já está vendo instituições financeiras quebrando e empresas deixando de pagar os seus empréstimos para os investidores. O FGC americano já quebrou em 2008 e que bom que lá é estatal, porque o governo foi lá e salvou. Aqui no Brasil, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é privado e se um banco médio quebrar, o FGC vai junto. E tem uma outra coisa, no máximo em 2025, o comitê do Banco Central responsável pela taxa Selic vai derrubar ela. Por quê? Porque a gente vai ter um novo presidente do Banco Central indicado pelo atual governo que tem essa política de reduzir os juros. E isso pode ser ótimo para as ações. E para sua renda fixa, ela vai render ainda menos. E se a gente tiver com uma inflação crescente, que é o que tudo indica, a taxa Selic pode ser abaixo da inflação e o rendimento da sua renda fixa também. Você vai fazer como a maioria das pessoas que vai esperar ser tarde demais e vai investir na bolsa depois que as ações já tiverem subido bastante? Ou você vai aproveitar a promoção que está acontecendo agora? Vinícius, mas e se as ações caírem ainda mais? Muito simples. Basta você investir da forma certa e na medida correta em anti-ações. Assim você consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. E esse é o caminho mais rápido para a sua liberdade financeira. Mas Vinícius, como fazer isso? Eu vou te ensinar. E de uma forma como eu nunca fiz antes na minha vida. Então se prepara, porque nos próximos dias a gente vai começar um projeto inédito. Aguarde. O que a gente está preparando não é brincadeira não, tá? Então realmente se prepara, em breve a gente vai divulgar novas informações sobre este projeto incrível que a gente está preparando para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, que eu peço que você faça agora, toca aqui embaixo em gostei. Tocando aqui embaixo em gostei, poxa, você dá um recado para mim, para minha equipe, que o nosso conteúdo tá ajudando você de verdade, tá te dando sacadas e é uma moeda de troca frente a todo esse conteúdo que a gente preparou para você. Não custa nada para você e ajuda a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda aqui embaixo nos comentários qual tema você gostaria que eu gravasse um vídeo específico. Quem sabe eu posso gravar um vídeo específico para você. É só você mandar aqui o que você está precisando, o que você gostaria de ver agora, tá bom? Então, curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.